Oi, meu nome é Marlene Radavelli Stolf, estou aqui para contribuir com a rede de mobilização social de Vidal Ramos. Vou contar um pouco da história de Carolina Olegária Radavelli, que era minha avó. Fui criada por ela. Tem muitas histórias para contar, mas vou contar um pouco que eu lembro. Lembro que ela era uma parteira de mão cheia, todo mundo procurava ela. Ela atendia todas as mulheres da região. Nunca aconteceu nada com essas mães, com essas crianças que foram atendidas por ela. Não olhava hora, não olhava dia, qualquer hora que fosse chamada, ela estava pronta para atendê-las. E isso passou-se muitos anos, o tempo foi passando, ela tinha problema de saúde, tinha problema de pulmão, mas mesmo assim, ela nunca deixou de atender nenhuma das mulheres que precisaram dela. E olha que foram muitas. Ela era uma pessoa muito querida por todos, uma pessoa que nunca deixou de fazer o bem para qualquer pessoa que precisasse dela. E os anos passaram e ela foi ficando, a idade foi aumentando, a doença foi agravando. Assim, ela teve que parar de atender as mulheres. Mas para ela foi muito ruim, porque era uma coisa que ela gostava muito de fazer. Porque na época era muito difícil. Não existia nenhum tipo de outras ajudas, porque essas mães precisavam muito de alguém que socorresse, porque não existia carro, não existia médico, as estradas eram muito ruins, mas mesmo assim ela nunca deixou de ir. Ela sempre tentou ajudar todas as pessoas que precisaram dela, todas as mulheres. Ela ia e só voltava para casa quando essas mulheres estavam seguras, fora de perigo, tanto a mãe como o filho. Teve um parto de uma mulher na comunidade de fartura, que ela estava já 3 dias tentando que aquela criança nascesse e não conseguia, a parteira que estava ajudando ela não conseguia. Daí foram chamar a minha avó e ela conseguiu salvar a mulher. A família já estava toda desesperada porque a mulher não ia se salvar, mas a minha avó conseguiu, com muita força de vontade, com muita coragem, porque uma vez eu falei para ela: ô nona, a senhora não tem medo de atender essas mulheres assim, sem nenhuma segurança? Se acontece que dá algum problema que a senhora não tem como resolver, o que a senhora vai fazer? Ela me respondeu: a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter coragem, tem que ir com fé. Ela tinha muita fé, ela rezava muito, ela era muito uma pessoa muito religiosa. E ela ia com aquela força de vontade, com a ajuda de Deus e da Nossa Senhora, ela sempre falava assim. E a gente vai fazer o que a gente pode. Então eu vou falar que a minha mãe morreu no parto, mas a minha avó não atendeu ela. A minha mãe tinha problema, ela sabia que não ia ter jeito, a minha avó não atendeu ela. Ela tinha uma veia dilatada e não conseguia, e o bebê não ia nascer, e ela sabia que
ela estava avisada pelos médicos que ela não ia conseguir ter esse filho. Então a minha avó não atendeu ela. Mas as pessoas ali da comunidade, na época tinha bastante gente ali, porque tinha muitos moradores ali ao redor. A gente morava ali onde mora o Antônio Radavelli, e ali tinha muita gente, tinha uma porção de vizinhos. A família do Ernesto Dognini, ela foi parteira de vários filhos da dona Linoca. A família do Teófilo Machado, ela foi parteira também de vários filhos da dona Augusta. E lá a família do Saulo Pavese também, ela também foi parteira de alguns. A família do Germano Valhates também. A família do Virgílio de Souza, ela foi parteira de vários. A família do seu José Milvestedt, né? Também ela foi parteira lá, ajudou a dona Alma a colocar os filhos dela no mundo. E umas filhas do tio Osvaldo que casaram bem cedo, ela também foi parteira de alguns filhos delas. Depois elas foram embora para Joinville, outros elas estiveram lá para Joinville. Mas assim, até o meu segundo filho ela ajudou a colocar no mundo. Ela foi parteira do meu segundo filho também. Eu lembro que ela tinha muito pouca coisa assim, de material para atender as mulheres. Era muito simples, mas ela usava roupa branca, ela tinha sempre um avental branco, um lenço branco, sempre era muito bem lavado, muito bem passado, sempre estava pronto para quando precisasse para atender outra mulher, estava pronto. Eu, como criança, não entendia nada na época, mas com o tempo eu ficava muito assustada quando ela chegava em casa, às vezes com aquele avental dela sujo de sangue, mas não sabia o que estava acontecendo. Mas eu fui crescendo e ela foi me explicando, que eu falava para ela: ô nona, por que o avental da nona tá assim, sujo de sangue? O que a nona fez que tá assim? Ela falava para mim: a nona foi lá, a cegonha foi levar um neném lá para tal mulher e a nona estava lá para ajudar. A gente muito inocente acreditava naquilo, mas eu fui crescendo e ela foi tentando me explicar que aquilo não era verdade, que na verdade ela ia mesmo era fazer parto. Mas era tudo muito simples, ela não tinha, a gente era bem pobre, não tinha nada de coisa interessante para poder ajudar. Ela ajudava com aquilo que ela tinha e com a vontade dela ajudar as pessoas, porque isso para ela era tudo.